estatisticamente, o governo hoje enxerga que o papel de atuação das igrejas evangélicas junto à sociedade ela é muito ativa enquanto a isso. Então, existem várias casas de recuperação em todo o país, existem várias frentes de assistência sociais trabalhando enquanto a isso, de forma ativa, como eu falei. E uma forma proativa porque nós usamos a própria palavra, né? A palavra de Deus para trazer os valores que o ser humano precisa. Então, é comprovado, você pega uma criança que nasce no Evangelho e se cria, né, no Evangelho, anda no Evangelho, a probabilidade, claro que qualquer um pode falhar, mas a probabilidade dessa pessoa ter um envolvimento com droga, ela é mínima, porque ela já aprendeu desde cedo os valores, né, de honrar pai e mãe, por exemplo, de honrar a sua família, de ser um cidadão honrado. Mais precisamente em relação a Renascer, hoje a Renascer tem um dos melhores centros de recuperação para dependentes químicos que fica lá em Santana, no Parnaíba, em São Paulo. Nós temos outros no país, mas esse é o principal, inclusive eleito pelo governo do estado de São Paulo como o melhor centro de dependentes químicos da América Latina. E isso, com detalhe, tá, Ângelo? Custo zero, absolutamente zero. A igreja, ela está aberta, quais são os horários de cultos, né? Aqui em Cajazeiras a gente funciona na terça e na quinta às 7h30 e no domingo às 7 horas. Onde fica? Qual bairro? Aqui na Doutor Coelho, número 76, no centro ali, né? No centro, né? No início da rua Doutor Coelho, no centro. Uma pessoa que queira justamente hoje entrar na fé, né, através da igreja Renascer, ela pode procurar quem? Pode procurar a igreja nos horários do culto ou a mim também, né, ou qualquer um dos nossos oficiais que estão aí aptos a orientá-los e a encaminhá-los a procurar a Deus e a crescer junto e caminhar junto conosco lá na igreja. Pastor Eduardo, o senhor trabalha aqui na Fiat, né? Isso. Hoje nota-se que a religião também está no trabalho, né? O senhor consegue passar essa mensagem de Deus dentro do trabalho, assim? As pessoas que lhe conhecem, às vezes tem o senhor como gerente e dizem, o cara é duro, né? Mas quando conversa com o senhor, já vê uma diferente, né? Eu estive lá uma vez, fui gravar até um comercial da Fiat, e aqui são testemunhos, né? E disseram, procure lá, Maranhão. Aí chegava lá na Fiat. E quando eu tive contato com o pastor, e eu não sabia que ele era pastor, eu fiquei assim encantado. Eu disse, que tratamento especial. E Peterson me falava agora, e eu disse, será que é o mesmo? E quando, por coincidência, é a pessoa que me tratou bem, e eu fico muito feliz. O senhor está nesse último programa ao vivo, né, que é esse programa que vem fazendo a diferença na cidade de Cajazeiras através da comunicação, e a gente fica feliz hoje de estar recebendo o senhor. O que realmente assim a igreja prega, né, nos cultos? Eu queria que o senhor explicasse um pouco. Bom, ok. Primeiro te respondendo o lance do profissional, né? Assim, lógico que existe essa... A exigência do trabalho. A gente, enquanto profissional, a minha prática lá é profissional. Mas é óbvio que às vezes um cliente, um próprio colaborador da empresa precisa de uma palavra e a gente vai estar sempre pronto, né, para liberar essa palavra e para aconselhar da melhor forma possível. Então, eu sempre procuro conseguir conciliar as duas coisas de forma bem transparente e, obviamente, se tiver oportunidade, a gente usar. Dentro da empresa, o próprio Oswaldo é uma pessoa temente a Deus, independente de religião, e nas nossas reuniões, nas nossas confraternizações, a gente sempre ora, agradece a Deus por tudo, e enfim, então a gente tem essa conexão também com Deus no sentido da vida profissional, inclusive, que é uma coisa também provada, né? A estatística mostra que aqueles profissionais que têm uma vida, né, mais de temor e de comunhão com Deus, eles têm uma vida, obviamente, profissional mais tranquila, né? Mais tranquila no sentido de serem ativos e desenvolverem as suas funções de acordo com aquilo que é determinado, ou seja, a submissão, por exemplo, é um princípio bíblico, né? Se você tem submissão, obviamente, você tem autoridade. Então, essas coisas a gente começa a aplicar e aplica-se no dia a dia aquilo que a gente aprende através da palavra de Deus, tá? E em relação à pergunta que você fez dos cultos, o que a gente prega é a palavra. Muita gente, às vezes, fala assim, mas eu não quero ir na igreja evangélica porque vai falar de religião, ou talvez vai falar mal de tal religião. Essa não é a ideia, essa não é a nossa visão, e eu posso falar abertamente da igreja Renascer em Cristo. A nossa visão é pregar a palavra de Deus, tá? É falar do amor de Cristo, né?
Eu sempre digo assim, olha, a Bíblia é muito grande para a gente gastar tempo num culto falando de outra coisa. Então, o que a gente prega é a palavra, são os valores de Deus, cremos nos dons do Espírito Santo, né? Cremos na ressurreição de Cristo, que Ele é vivo, que Ele é ressurreto, que Ele é poderoso para curar, para libertar e para transformar. Foi isso que Ele fez na minha vida e é isso que Ele faz na vida de todos aqueles que o buscam. É isso que a gente prega, é isso que a gente libera na igreja. O senhor é casado? Sim. Quantos filhos? Um filho. Um filho, né? Isso. Segue o mesmo caminho. Sim, graças a Deus, minha esposa e meu filho na igreja e caminham junto com a gente. E filho, é uma coisa interessante você perguntar, né? Meu filho, eu me converti, ele tinha 1 ano, hoje ele tem 17. E desde pequeno ele anda com a gente na igreja, mas nunca de uma forma obrigatória, né? Ele aprendeu a amar ao Senhor assim como a gente ama. Então ele hoje vai para a igreja espontaneamente, né? Ele anda e ele convive com a gente de forma espontânea. E é uma coisa interessante para os pais. Às vezes, a obrigatoriedade, né, para que um filho ele busque alguma coisa termina trazendo uma reação negativa, né? Não, eu não quero porque meu pai me obrigou, minha mãe obrigou. Mas quando você ensina os valores de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo, ele vai sentir a liberdade de buscar a Deus. E viver no Evangelho é isso, né? Viver no Evangelho é viver em novidade de vida. Então, a vida no Evangelho há uma liberdade que o mundo não conhece. Muitas pessoas acham, né, que servir a Deus, ser evangélico, ser crente, como queira chamar, é ter uma vida restritiva. E não é isso. Na verdade, a gente tem uma vida livre. Eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Mas a Bíblia diz que tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Então, eu posso fazer, mas tem coisas que eu não devo fazer. Então, eu não vou fazer para não desagradar ao Deus que eu sirvo. Final de ano terminando, pastor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, uma oração para cada família que nesse momento nos assiste, porque esse é um momento que eu digo para o Senhor que há 1 ano atrás, eu até falava como testemunho agora no Natal, eu não tinha, acho que não tinha 10 reais no bolso no final de ano. Fiquei assim observando, eu queria saber o que eu ia fazer, o que eu ia dar de presente ao meu filho, eu não tinha. Fui na Atendi Tudo, me lembro como fosse hoje, comprei um brinquedo de 5 reais e dei de presente a Natal dele. Meu outro filho estava afastado, eu estava desempregado e na passagem de ano, nesse período, eu olhei assim, eu disse, Deus me dá força. E aqui eu estou dando um testemunho, porque pode ser com o Senhor e pode ser comigo. Padre Janilson, reze, só reze. Vá à missa. E eu fiquei com aquela coisa na cabeça, né? Eu vou. E só pensava besteira, as coisas para mim dar tudo errado. E graças a Deus, terminei um ano extremamente positivo, conseguindo, dentro das minhas possibilidades, fazer o Natal de algumas pessoas bem melhor, né? Conquistar pessoas, novas amizades e dar testemunho, que eu acho que é o principal testemunho, nunca desistir. Claro. Mas eu procurei a fé. E eu peço a você, que nesse momento está aqui, procure Deus, procure uma igreja, pode ser qual for. Se tiver aquela boa mensagem de dizer a você, você vai conseguir, você vai vencer, em nome da fé, você vence. Porque eu não concordo com o suicídio. Olha, pensa numa coisa que eu digo, mas digo triste, porque tantas pessoas estão sofrendo, e às vezes o problema dessas pessoas tem solução. Mas esquece uma coisa, procuram o demônio, que é a cachaça, que é a droga, e esquece o principal, que é Deus. É isso que eu fico triste. Mas eu queria que o senhor deixasse essa mensagem, né, desse final de ano, de 2013, e que a igreja renascer em Cristo cresça cada vez mais, com esse seu pensamento, com um pensamento que é de todos, né, que a fé realmente ela é essencial em nossas vidas, e já deixo o espaço para o Senhor deixar essa oração final desse outro programa. Ok. Primeiro, mais uma vez, agradecer a você, a Petros, a todo o Diário do Sertão. Dizer que, para a gente aqui em Cajazeiras, é um privilégio ter essa oportunidade, né? E a ousadia de empreender, de fazer um programa ao vivo em toda a web aí para todo mundo, porque a web não tem limite, né? É verdade. E dizer, assim, essa época natalina, né, de final de ano, as pessoas se confraternizam, elas trocam felicitações e lançam palavras de felicitações. A primeira coisa que eu queria deixar aí para os nossos espectadores e ouvintes é aquilo, se você está desejando aquilo, né, e você praticar aquilo, isso já vai haver uma grande mudança na sua vida.
Muitas pessoas na virada do ano, elas creem em algumas mandingas, né? Ah, tem que comer isso porque senão aquilo. Ah, eu tenho que vestir tal cor. E muitas vezes se esquecem do principal, que é o que você acabou de falar, de que é buscar a Deus. Então, por exemplo, a gente vai ter agora, na virada do ano, nós temos o culto da virada do ano, nós passamos a meia-noite de joelhos, orando, agradecendo a Deus pelo ano que acabou e, obviamente, pedindo a bênção dele para o novo ano. A virada de ano nada mais é do que o término de um ciclo, né? Então, houve o término de um ciclo. Nós vamos começar um outro ciclo de vida. E o que importa é a gente começar esse ciclo de vida na presença de Deus. E dizer que a palavra do Senhor, deixar uma palavra aqui, que está em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, que diz: porque um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E esse nome é Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Pai da Eternidade, Ele é o Príncipe da Paz. Que as pessoas possam olhar para Jesus não simplesmente como aquele pobrezinho desprovido numa manjedoura. Ele passou por aquilo, mas o ciclo não acabou ali. Ele passou pelo sofrimento da cruz, mas o ciclo não acabou ali. A cruz é vazia. Ele saiu daquele túmulo, ao terceiro dia ressuscitou e hoje é vivo. E esse é o grande diferencial para qualquer um outro nome em toda a humanidade. Ele é vivo. Se ele é vivo, ele nos ouve, né? Se ele é vivo, ele fala conosco. E como nós cremos que ele é vivo, ele nos escuta, ele nos responde. Então que essa palavra seja sobre cada lar que está nos assistindo, sobre cada família de Cajazeiras, de toda a região, de todo o estado da Paraíba e obviamente de todo o Brasil, né? Eu divulguei também, ajudei a divulgar o programa e nós temos pessoas em Recife, João Pessoa, em vários outros lugares agora assistindo, então quero mandar um abraço para todos eles. Que essa palavra esteja sobre a sua casa, sobre a sua família e que você olhe para o Senhor como um Deus forte, como um Pai da eternidade, como o Príncipe da Paz. E que 2014 seja um ano maravilhoso, de grandes conquistas, de grandes realizações e, acima de tudo, com a bênção do Todo-Poderoso, do Pai da eternidade, Cristo Jesus.